Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa decoração com esse brigadeiro em trabalho de bico. Eu vou te ensinar a fazer essa massa de bolo de cenoura, que fica deliciosa, e vou te mostrar também como eu montei. Aqui no box de informações eu vou deixar para vocês também a sugestão de valor de venda, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Vamos fazer a nossa massa toda no liquidificador e aqui embaixo no box de informações vai estar todas as medidas em gramas, tá bom? Então colocamos os ovos, o óleo, a cenoura, o açúcar e vamos bater por mais ou menos uns 3 minutinhos. Se o seu liquidificador não aguentar bater, você ajuda ele com uma colher, desliga e ajuda com uma colher. Depois, olha que prático, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, o fermento e vamos dar aquelas pulsadas, sabe, para poder ir misturando. Você pode bater também na velocidade mínima, mas botar o seu liquidificador para dar aquelas pulsadas, sabe, no pulsar, põe e desliga, talvez seja um pouco mais eficiente e consiga misturar melhor. Se você quiser também essa parte da farinha e do fermento, você pode misturar à mão. Põe numa vasilha e mistura com a mão mesmo, porque no liquidificador é muito mais prático. Finalizei aí de misturar e vou colocar numa forma tamanho 20 por 10 toda a minha massa, porque eu queria dividir apenas em duas partes. Se você quiser, você pode colocar numa forma de 15. Aí o que eu te aconselho? Coloque em duas formas separadas, um pouco numa forma e um pouco na outra, e coloque as duas para assar. Você vai ter 4 camadas de bolo e 3 camadas de recheio, porém um bolo menor e mais alto. A minha proposta era um bolo com camadas de bolo mais grossas e com apenas uma camada de recheio para que não ficasse enjoativo. Agora a gente vai fazer o nosso recheio, que vai servir tanto como recheio como cobertura, e uma cobertura maravilhosa em ponto de bico, super brilhosa, como vocês viram aí no início. Então, para essa quantidade de bolo, em uma panela eu coloquei 2 caixas de leite condensado, coloquei também o chocolate em pó e misturei muito bem. Agora que o chocolate já está todo dissolvido no leite condensado, já posso colocar o creme de leite. Vou misturar tudo muito bem também. Gente, é importante misturar tudo com o fogo desligado, tá? Pra gente poder ter um brigadeiro. Como é que eu vou explicar pra vocês? Com menos risco de empelotar e tudo mais. Quando você leva o seu brigadeiro para ferver antes de misturar tudo, tem mais chance de dar errado. Então vamos fazer tudo direitinho, né? Gente, vale lembrar vocês que aqui embaixo no box de informações tem o link para você comprar o meu curso online, que está com 50% de desconto, e também o WhatsApp para você comprar o curso presencial, que acontece em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. É um dia de aula e é muito bom. Você vai aprender massa, recheio, decoração. O curso é muito bom, tá bom? Então eu vou te esperar por aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Só entrar em contato pelo WhatsApp para saber quando é que tem vaga para você vir fazer o curso com a gente. Misturei tudo bem misturadinho e agora eu vou ligar o fogo e vou mexer bem. Vou mexer constantemente, sem parar, até esse brigadeiro começar a ferver. Brigadeiro começou a ferver, como vocês estão vendo aí. Eu vou contar 6 minutos. Lembra, eu quero um recheio que ele sirva para ficar no meu, sirva como recheio, né? Eu quero um brigadeiro que ele sirva como um recheio e também que ele sirva como cobertura. Só que ele serve como recheio em um bolo que serve como recheio em um bolo que vai ficar no acetato, que é o caso do nosso bolo. Se fosse um bolo que não fosse ficar no acetato, ele precisaria cozinhar por um pouco mais de tempo. Então, recapitulando, começou a ferver, eu contei 6 minutos, desliguei o fogo aí da minha panela e acrescentei o chocolate nobre meio amargo. Eu acho importante usar o meio amargo, gente, para que o nosso brigadeiro não fique enjoativo. Eu acho isso muito importante. Mas você pode utilizar o ao leite, caso você goste de um sabor mais docinho. Vou misturar bem para diluir, para dissolver esse chocolate nobre. Vou colocar numa travessa, numa vasilha, do jeito que eu achar melhor. Vou cobrir com plástico em contato e vou guardar na geladeira ou esperar esfriar em temperatura ambiente. Tudo frio, nosso bolo tá frio, nosso brigadeiro tá frio. Então agora a gente vai montar o nosso bolo.
Eu comecei cortando meu bolo ao meio, mas esse bolo daria para cortar, por exemplo, em 3 camadas. Mas lembra que eu falei, eu não quero muito, muito, muito recheio, porque eu não quero meu bolo muito enjoativo. E olha essa massa que linda que fica. Bem laranjinha, bem fofinha e também uma massa estruturada, hein, gente? Muito boa. Serve para fazer também bolo de pote, bolo bombom. Então eu peguei a minha tábua. Essa tábua é uma tábua de 25 centímetros, porque nós não vamos ter cobertura em volta. Se fosse um bolo de 20 centímetros com uma cobertura de chantilly em volta, eu usaria uma tábua de 30. Lembra que eu falei no outro vídeo? Sempre 10 centímetros a mais? Então aí, como eu não vai ter cobertura, eu posso utilizar sem problema nenhuma uma tábua um pouco menor, porque vai caber perfeitamente e sobra um bom espaço aí ao redor do meu bolo. Agora que eu coloquei um pinguinho de recheio para ajudar a fixar, meu bolo não ficar sambando de um lado para o outro. Eu só faço isso quando eu vou montar o bolo assim. Quando eu vou montar na forma, eu não faço isso. Eu reguei o meu bolo com a minha calda de água com leite condensado. Isso é totalmente opcional. Se você não quiser, você não precisa, porque essa massa do bolo de cenoura, ela já é uma massa úmida. Mas eu quis molhar com a calda de água com leite condensado. Fica a seu critério, tá bom? Aí é a sua escolha ou do jeito que o seu cliente goste, tá? Então eu preenchi toda a extensão do meu bolo com brigadeiro e agora eu vou colocar a segunda parte. Uma dica importante, essa minha manga é descartável e o brigadeiro ele é mais firme. Para que você consiga colocar esse brigadeiro com a manga de confeitar sem que ela arrebente, sem que ela estoure, eu te aconselho a colocar 2 mangas, tá? Eu coloco 2 mangas. Molhei a minha segunda camada de bolo, passei desmoldante para na hora de tirar esse acetato daí, não sair arrancando meu recheio inteiro e vou colocar o acetato. Bom, se você tiver um acetato mais curtinho, né, mais estreito, que você não precise cortar, ótimo. Existe acetato de tudo quanto é altura aí, de várias alturas diferentes. Mas não se desespera se você não achar na altura que você quer. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Medi aí, né? Cortei e vou prender com uma fita durex. Você pode prender também com uma fita de cetim. Só que se eu prendesse com a fita de cetim, eu ia esconder o meu bolo, porque ele é um bolo baixinho, eu escolhi fazer ele baixinho. Então, eu ia perder a beleza do meu bolo. Então, para que isso não acontecesse, eu não coloquei a fita de cetim, eu só prendi ele com a fita durex. Cortei o excesso do meu acetato aí que tá pro alto e vou começar a fazer rosetas. Então, vamos lá. Gente, esse brigadeiro, ele fica perfeito para você fazer trabalho de bico. Eu pretendo até trazer outros trabalhos de bico com ele aqui no canal, porque ele fica muito bom. Se você quer um bolo, como eu falei, menos enjoativo, aquela primeira dica que eu falei para vocês de usar chocolate meio amargo vale muito. Uma outra dica, aí eu estou utilizando o bico 1M, porque meu bolo era grande. Mari, eu quero meu bolo um pouco menos enjoativo. Gente, use um bico menor, como por exemplo o bico 21, ou faça pitanguinhas. Aí você vai colocar menos brigadeiro aí em cima e o seu chantilly vai ficar um pouco... O seu chantilly não, eita, meu Deus, é muito amor pelo chantilly, tô até falando errado. E o seu bolo vai ficar menos enjoativo. Então tem algumas estratégias para o bolo não ficar muito doce, tá? Então uma delas é utilizar o chocolate meio amargo e a outra é fazer um trabalho de bico que você utilize menos brigadeiro e aí vai ficar menos doce, que vai ter menos quantidade de brigadeiro. Gente, esse é o resultado final do nosso bolo de hoje. É uma ótima pedida para você que está começando a querer vender, está começando a mostrar o seu trabalho para as pessoas. Dá para vender um pouco mais em conta e aí as pessoas vão conseguir conhecer o seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e dessa dica. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não segue a gente no Instagram, é @MundoDoceDaMari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. E aqui embaixo no box de informações tem a sugestão de venda. E a receita também. Tchau!